Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord
is coming back to earth again. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. And they, Hallelujah. oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Oh, Hallelujah. I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before Hallelujah. going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Look at him as he stands there. And after he rose from the dead, then we notice here that as he went on then, Vejam ali de pé,
Então, depois que ele ressuscitou dos mortos, então observamos aqui que enquanto ele seguiu em frente, então, After he talked with his disciples, the Bible said he ascended up on high. depois que ele falou aos seus discípulos, a Bíblia diz, ele ascendeu ao alto. What did he do? He took O que ele fez? Ele tomou. he was sure come down the Logos from heaven. When he went back, he took with him Ele esteve aqui, desceu o Logos do céu. Quando ele voltou, ele tomou consigo the high priest, being a high priest, anointed with the torchlight of his own blood. o sumo sacerdote, sendo um sumo sacerdote ungido com a tocha de luz do seu próprio sangue. When he went down, all these powers here that accused, what let God and man fellowship. Quando ele desceu ali, todos estes poderes aqui que acusavam não permitiam que Deus e o homem tivessem companheirismo. It had been broken in the Garden of Eden. Isto havia sido rompido no Jardim do Éden. Sin done the thing. O pecado fez a coisa. Satan had the domain of this earth was Satan's. Satanás tinha o domínio desta terra, era de Satanás. It belonged to the devil. Pertencia ao diabo. But when he come, the anointed high priest, Mas quando ele chegou, ungido, sumo sacerdote, as the high priest Aaron went into the holies of holies behind the veil, anointed with the precious anointing oil, walking a certain way. como um sumo sacerdote, Arão entrava no Santo dos Santos atrás do véu, ungido com o óleo precioso da unção, andando de um determinado modo, Playing holy, holy to the Lord, as he walked in as a type of Christ with the blood of the Lamb before him. cantando santo, santo ao Senhor, enquanto ele entrava como um tipo de Cristo, com o sangue do Cordeiro diante de si. And if he went any other way, he would die. E se ele entrasse de algum outro modo, ele morreria. Christ, with his own blood, as a high priest anointed with the power of God, raised from the dead and tore down the dominion of Satan. Cristo, com seu próprio sangue, como um sumo sacerdote ungido com o poder de Deus, ressuscitado dos mortos, derrubou o domínio de Satanás. As he broke the domains, he went to heavens beyond heavens, and he was come to the lowest on earth. Quando ele derrubou o domínio, ele foi ao céu além dos céus. E ele estava vindo do mais baixo da terra. And was seated up in heaven, and God set him on a pinnacle until he has to look down to see heaven. Amen. E foi recebido no céu, e Deus o colocou em um pináculo, de modo que ele teve que olhar para baixo para ver o céu. Amém. Oh, wonder he's the mighty conqueror as he stands yonder today in the domain forever and ever. Não é de se admirar que ele seja o poderoso conquistador. Assim ele está ali do outro lado hoje, no domínio para sempre. Isaiah said unto us, the Son is born, unto us a child is given. Isaías disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. And his name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, the Everlasting Father. And of his domain there shall be no end, forever and ever. E se chamará seu nome Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus poderoso, Pai da eternidade, e o seu domínio não terá fim, para sempre e sempre. He'll reign on the throne of David, seated in the heavens far above. Ele reinará no trono de Davi, assentará nos céus dos céus, bem acima. Every angel, archangel, every principality and power he tore down and spoiled at his crucifixion and resurrection, everything Satan had. Cada anjo, arcanjo, cada principado e poder, ele derrubou e destruiu na sua crucificação tudo que Satanás tinha. He broke through the veil of sin. Ele rompeu através do véu do pecado. He tore it apart with the high priest's blood of his own body. Ele dilacerou com o sangue do sumo sacerdote do seu próprio corpo. He come to the next, what was it? Ele foi ao seguinte, o que era? It was a veil of sickness that held over people. He tore it apart.
Era um véu de enfermidade que estava sobre o povo. Ele o rasgou, For he was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. pois ele foi ferido por nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. He went through the great veil yonder of sickness, the great veil of sin. Ele passou através do grande véu do além, da enfermidade, o grande véu do pecado. He went through the great veil of worry. Ele foi além do grande véu da preocupação. He went through the great veil of fear. Ele foi além do grande véu do temor. He tore every one of them down Ele rasgou cada um deles. and ascended so high and received the name above every name that's named in the heavens above, or in the earth below, or in the world to come. E subiu tão alto e recebeu o nome acima de todo nome que é chamado em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou no mundo que há de vir. God taking that lovely one who stooped down so low that even he didn't have a place to be born or a place to die. Deus tomou aquele amado qual se humilhou tanto que ele não tinha nem mesmo um lugar onde nascer ou em um lugar onde morrer. God exalted him on high and give him a crown of glory out of the name above every name. Deus o exaltou no alto e lhe deu uma coroa de glória sobre um nome acima de todo nome. There he sits today, the mighty conqueror, since he rid every veil in two. Ali está ele assentado hoje, o poderoso conquistador, desde que ele rasgou o véu em dois. The veil of sin was written too. O véu do pecado foi rasgado em dois. The veil of sickness was written too. O véu da enfermidade foi rasgado em dois. And every veil that kept man away from God was written too. E cada véu que mantinha o homem longe de Deus foi rasgado. Cada poder. I am the way, the truth, and the life. He broke every power. He scattered every devil. He made a searchlight from glory to rest. Ele dispensou cada demônio. Ele fez um holofote da glória naquele dia. And all the old prophet, when he was laid down on the bed of stone that night, this pillar of stone, he saw the angels ascending and descending. E ó, o velho profeta, quando ele deitou ali na cama de pedra naquela noite, e seu travesseiro era uma pedra, ele viu os anjos subindo e descendo. Notice in the first place it was descending and ascending. Observe, em primeiro lugar, ele estava subindo e descendo. But this time it was God and man ascending and descending on the ladder of Jacob, as we would call it. Mas desta vez era Deus e o homem subindo e descendo na escada de Jacó, como chamaríamos isto. When he broke every power, spoiled every domain, and sat at the right hand of the majesty on high, far above everything. Quando ele rompeu todos os poderes, cada domínio, e está sentado à destra da majestade no alto, bem acima de tudo. The channel of the Holy Ghost in this dark world is laying open for whosoever will. They come and be baptized into this great channel of His blessings and receive the redemptive blessings that He died for. O canal do Espírito Santo neste mundo escuro está aberto para quem desejar. Pude vir e ser batizado neste grande canal de suas bênçãos e receber as bênçãos remidoras pelas quais ele morreu. Men and women, how could you turn such a one down when he's sitting there clothed in His majesty? Homens e mulheres, como podem rejeitá-lo quando ele está sentado ali, vestido em sua majestade? How he sits in His glory this morning. Como ele está sentado na sua glória nesta manhã? What do you do? O que você faz? He came here to the world homeless to make a way for homeless men and women. Ele veio aqui para o mundo sem lar, para abrir um caminho para homens e mulheres sem lares. For men and women who have no hope. For men and women who have no place to go. Onde homens e mulheres que não têm esperança, para homens e mulheres que não têm lugar para ir. For homeless wonders who are pleasure crazy, walking down the streets today and horse races, gamblings and so forth, trying to find a comfort. Para peregrinos sem um lar, que estão loucos pelo prazer,
andando pelas ruas hoje, nas corridas de cavalos, jogatinas e assim por diante, tentando encontrar um conforto. He made a place for them, every man. As it's as free as the water runs, whosoever will, let him come. Amen. Ele fez um lugar para eles, cada homem, e é tão gratuito como a água que corre. Quem desejar, venha. Boa noite, irmãos. Nós vamos cantar o hino 282. Logo após nós estaremos ouvindo o irmão Benjamin cantar o hino Ao findar o labor desta vida. E logo após nós vamos para a oferta com o irmão Antônio. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir Vamos ouvir o irmão Benjamin cantar o hino Ao findar o labor desta vida.
findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Oh amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Não pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu decide deixar teus pecados e entregar sua vida a Jesus. Trilharás sim na última hora num caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Deus te abençoe, irmão Benjamin. Vamos para a oferta. Vamos continuar a adoração, né?
Boa noite, meus irmãos. A todos que estão acompanhando através da internet, nós cumprimentamos nesta paz gloriosa, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar a palavra agora para o irmão Jorge, ele vai trazer uma palavra para nós. Nós usamos dizer no plenário uma palavrinha, mas não é palavrão também, né? É uma palavra abençoada. Amém? Graças a Deus. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado. Cada vez que nós nos assentamos nestes lugares, nós podemos estar certos que Deus está falando conosco. Às vezes não podemos até entender na hora o que Ele está falando, mas Ele está falando. Depois aquilo vai ser desenrolado para nós, vai ser mostrado, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28 que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Nessa manhã nós ouvimos, eu anotei uns destaques, mas foi numa outra mensagem que eu estava. Aí o pastor pediu para me falar aqui, eu falei, rapaz, mas eu queria falar tanto um destaque da escola. Aí eu comecei a procurar, né, na minha mente, e o Mombrana me ajudou aqui. Nós ouvimos nesta manhã, irmãos, que o Mombrana, ele jamais pregou qualquer coisa que está fora da Bíblia. Quando o nosso pastor começou a pregar e falar sobre isso, que o nosso profeta ele fez inferência, ele pôs mais luz naquilo que já está. Ele põe mais luz, porque o mensageiro de cada era é para isso, pôr mais luz na palavra. Só que de Paulo, depois de Paulo, até o irmão Brana foi só reforma. Então Paulo teve uma dose maior de luz por ser um profeta, e o restante da luz da palavra ficou com o nosso profeta, o irmão Brana. Então o nosso pastor estava falando isso. E o irmão Brana diz nas suas mensagens, ele diz assim, a pregação ela ficaria incompleta sem a leitura da palavra. E nós sabemos que Deus trouxe tudo que trouxe para nós, irmãos, através do irmão Brana. O irmão Brana estava conversando com sua mãe uma certa vez, sua mãe estava para partir. E o irmão Brana chegou ali na cabeceira de sua cama, e chegou ele e a sua irmã mais nova, né, Dolores, a única irmã. O restante era tudo homem, tudo irmão. E o irmão Brana começou a conversar com ela ali, ela já estava até assim, sem poder falar. E o irmão Brana perguntou para ela assim, mamãe, se Jesus Cristo ainda é o mesmo para a senhora, desde quando a senhora começou, a senhora me deu um sinal com os olhos, eu não me lembro que sinal que ela deu ali, fazendo. Mas ela confirmou para o irmão Brana. Piscou os olhos, isso. Ela piscou os olhos, confirmando que Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e eternamente para ela. E o irmão Brana diz que certa vez ela disse, aqui está o meu mais velho e a minha mais nova. Ela disse, Billy, você me ajudou na vida, você me deu alimento, você não me deixou passar necessidade. Dolores, você lavou as minhas roupas, você cuidou de mim. E o irmão Brana disse assim, mamãe, a única coisa que eu sei é que eu fui aos batistas e eles me falaram que a verdade era isso, e era aquilo outro.
Eu fui a outra igreja, eles me disseram que a verdade era isso, era aquilo outro, e o irmão Branham constatou que não era nada daquilo. E o irmão Branham disse: mamãe, eu apenas peguei minha Bíblia e ali, e eu exercitei, eu coloquei, eu preguei aquilo que os apóstolos pregaram. E aonde eles batizaram, eu batizei. Aonde eles pregaram sobre o Espírito Santo, eu preguei. E ele disse: mamãe, eu obtive os mesmos resultados. E você sabe qual o resultado, irmãos, que está dentro desse resultado? É nós, é você. Você é um resultado da pregação de William Branham, do ministério de William Branham. Um dos tais. Pode tu também dizer: sou um dos tais. Que alegria, irmão, neste momento tão glorioso da história do Evangelho. O irmão Branham diz aqui nesta mensagem, a grande comissão, ele diz assim, no tempo em que nós estamos vivendo agora, onde o Evangelho tem se tornado para as pessoas, para o mundo teológico, uma coisa fantástica, e o Evangelho, irmãos, não é para ser uma coisa lustruosa aos olhos humanos, não. O Evangelho é uma coisa real. O Evangelho é uma coisa que manifesta, que age na vida da pessoa. Nós somos cartas lidas por todos os homens, por toda a humanidade agora. Aqui no parágrafo 20, irmãos, desta mensagem, a grande comissão. Agora, quando a verdade... A palavra é a verdade. E se eu pregar, ou qualquer coisa acontecer nesta reunião, que não esteja na Bíblia de Deus, então você chame a minha atenção para isso. O irmão Branham tinha essa humildade. O irmão Branham sempre, quando uma pessoa vinha questionar para ele, irmãos, interrogar ele ouvia a pessoa. Teve uma certa vez que uma pessoa chegou para desafiá-lo e o irmão Branham ouviu ele meia hora e ele não deixava o irmão Branham falar. O irmão Branham falou assim: não, mas eu tenho te ouvido por meia hora, agora você pode me ouvir? Porque tem hora que as pessoas elas não querem ouvir, elas só querem falar. Chame a minha atenção para isso. Eu não desejo isso. Eu não quero nada mais que além do que está na Bíblia. Isso nós ouvimos de manhã. E não quero nada menos do que aquilo que está nessa Bíblia. Eu não quero algo fantástico ou ismos. Nós ouvimos isso nessa manhã. A questão é a seguinte, irmãos. As coisas fantásticas e os ismos, elas saem por quê? Porque os homens, eles vão ficando muito treinados na palavra, na letra. Eles vão treinando, eles vão estudando, eles vão sabendo colocar parágrafos com parágrafos, e escritura com escritura, e eles vão tendo um malabarismo da palavra. Aí eles ficam tão ilustres, tão poderosos, que aí eles começam a criar coisas. Aí eles começam a criar coisas fantásticas. E tem quem fica entusiasmado com isso, né? Aí ele continua: eu quero exatamente o que Deus disse. Eu quero exatamente o que Deus disse. Isso é segurança ou não é? Quando Paulo disse: não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Nós estamos ouvindo o programa de rádio agora de 1978. Está repetindo, mas é segurança para nós.
A mensagem, irmãos, ela vai ser repetida de eternidade em eternidade, porque ela é a palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, nós ouvimos o programa hoje, não ouvimos? Nós vimos aquela hora que o pastor Joaquim Gonçalves gostava, ele sempre gostou de ilustrar a sua mensagem. Ele disse que aquele homem entrou para dentro daquela casa sua, onde tinha joias, tinha riqueza, tinha tudo, e aquele homem ficou tão entusiasmado, só que a porta, ela tinha um sistema que ela fechava e só abria por fora. E aquele homem entrou e todo lá regozijante com sua riqueza natural e tudo, mas e agora, como é que eu saio? Como é que eu saio? Eu preciso comprar um pão, eu preciso comprar uma balinha, eu vou morrer de fome. Tantas riquezas, afogados em riquezas, mas elas não podem salvar eles. Não. Elas podem trazer prazeres que passam em vão. Esse hino, irmãos, que o Benjamin acabou de cantar, o irmão Benjamin acabou de cantar, eu fui longe demais. Eu fui longe. Tem um abrigo lá em Goiânia chamado Vila Vida, no setor Coimbra. Mãe Divina, só a congregação era composta só de pessoas da idade da senhora. E nós cantando esse hino. Lá tinha a irmã Georgina e a irmã Altina, duas preciosas, saudosas irmãs que já partiram. E elas moravam nesse abrigo e elas juntavam as outras velhinhas, as da terceira idade, né, irmã Divina? Da terceira idade, e quando nós íamos iniciar o culto, nós sempre cantávamos este hino. Eu voltei lá para pregar esta mensagem, para pregar esta palavra. Não podemos cansar de pregar aquilo que o profeta, o sétimo anjo deixou, irmãos. Mas é um privilégio para o irmão Brana nós estar pregando a mensagem dele. Não, o privilégio é nosso. O privilégio é daqueles que se colocam para repetir aquilo que Deus trouxe através do maior mensageiro da história, irmãos. O irmão Brana está dizendo aqui, como ele já disse na mensagem o sinal, ele disse, Jesus Cristo operou através mais do meu ministério na cura divina, no próprio seu ministério quando ele estava na terra. Agora pense bem que classe de ministério é este que nós pertencemos, irmãos. Que Deus operou através de um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, cura, libertação, ressurreição. Irmão, essa história de hoje, de Mênfis, não, o que é aqui? Isso não é história apenas, irmão. Aquela cidade, pastor, Mênfis, uma vez, isso não é curiosidade, isso é direção. Mas a cidade de Mênfis é a cidade natal de Elvis Presley. Hoje, lá na cidade de Mênfis, tem uma rádio que só toca música de Elvis Presley. E quando eu vi aquilo que era a cidade natal de Elvis Presley, eu disse, engraçado, aquela tempestade veio, parou aquele avião, o irmão Brana saiu daquela forma que nós vimos, foi até onde foi, para visitar uma viúva, que é a casinha simples e tudo como nós ouvimos. Enquanto isso, um grande jovem do Rock Ridge Hall não teve o privilégio de ter o sétimo anjo na sua casa, mas uma simples viúva teve. Porque nós sabemos que o sucesso de Elvis Presley foi contemporâneo com o irmão Brana, por isso que o irmão Brana, irmão, vocês têm noção do que é um homem lá nos Estados Unidos falar assim, se você tem um filho que tem o nome de Elvis, você troca o nome dele? Já pensou nisso, irmãos? Que autoridade que tinha? Se você tem um filho que tem o nome de Elvis, você troca o seu nome, porque ele vendeu a sua alma para o diabo, por uma frota de Cadillacs e alguns dólares a mais. Judas,
Começou cantando hinos, rapaz formoso, bonito, e deu no que deu. Para finalizar, eu quero exatamente o que Deus disse. Eu também, irmão Branham, obrigado por isso. Nem mais e nem menos, não. É aí onde a minha fé descansa, naquilo que Ele disse, e eu creio que isso é a palavra de Deus, e Ele diz a verdade. Ele diz a verdade. O Espírito Santo, irmãos, ele só age com a verdade. Hoje, irmãos, nós ouvimos que Rui Barbosa, né? Pastor Joaquim Gonçalves sempre gostava de dizer isso, que o homem vai ter vergonha de ser honesto, e para ser honesto tem que ser verdadeiro. Hoje as empresas, tudo quer que você mente, seu coordenador, seu supervisor, tudo quer que você seja mentiroso. Irmãos, está na hora, nós vamos sair daqui muito em breve, irmãos, muito em breve, porque o pai da mentira é o diabo. Jesus falou, ele é o pai da mentira. Mentira, irmãos, ela não é pequenininha, ela não é grandona, ela é mentira. E Deus não opera nesse tipo de questão, nesse tipo de situação. Hoje nós somos o único povo na terra que está esforçando para conseguir as coisas honestamente. Então, se nós temos um grão de arroz em casa, um grão de feijão, irmãos, nós temos que saber que aquilo veio da puríssima fonte da graça de Deus. Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo com o seu poder. Amém. Obrigado. Amém. Deus te abençoe, irmão Jorge. Deus te abençoe. Obrigado. Nós já estamos indo para o encontro, né? Daqui a 15 dias. Encontro de pastores. Eu não sei, até agora não recebi nada sobre o encontro, portanto eu não tenho nem como falar, né? Porque eu não sei nada sobre o que vai acontecer. Mas eu acredito que será tudo para o bem, né? Tudo para o melhor possível. Graças a Deus. João 4:25 é a escritura que eu quero ler. João 4:25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu o sou, o que falo contigo. Senhor, mais uma vez, nós curvamos nossas cabeças diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a sairmos daqui abençoados e uma bênção também ao mesmo tempo. Que cada um de nós aqui, ao entrarmos em casa, possamos distribuir uma bênção para aqueles que ficaram lá, aqueles que estão conosco. Pai Celestial, porque só o Senhor pode fazer isto em nós. Nós pedimos pelo encontro de pastores, ele está diante de Ti, meu Pai, que tudo seja programado de acordo com a Tua vontade. Nós Te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Eu havia preparado uma mensagem de um pastor, companheiro, para ser usada nesta noite. Mas nós ficamos assim, né? Esperando a direção de Deus.
às vezes depois de estar até descansado com aquela mensagem muito boa, porque mensagem que nós selecionamos para ser usada aqui na igreja é uma mensagem que nós achamos assim muito própria, instrutiva, de ensinar. Porque se nós estamos em conexão via internet, aí nós temos que ouvir quem foi designado a pregar, né? Por certo, será uma bênção. Mas quando nós escolhemos uma pregação que está à disposição, é porque nós achamos que ela vai ajudar a igreja. E o pastor estava pregando sobre o nascer de novo, mostrando que quem não nasce de novo não perde a velha natureza. E nesta mensagem ele usou duas linhagens: a semente da serpente e a semente de Deus, semente de Adão. E a semente da serpente, de Caim, ela se identifica pela reação que a pessoa tem, porque ele não nasceu de novo. Quem não nasce de novo herda a natureza do pai, da mãe, no tocante ao comportamento. Porque tem coisas que Deus não tira de nós. Ele não tira, Ele deixa nós com elas. Como, por exemplo, a aparência e também a tradição, o gosto, né? A cultura que nós tivemos, até mesmo a nossa alimentação, porque nós herdamos isto de nossos pais. O que Deus tira de nós é a natureza. Ele muda a natureza. A nossa conversão faz que a nossa velha natureza seja tirada. E isso não nos acompanha. Mas eu não tive segurança e queria falar um pouquinho. O Jorge, ele reviveu, né, a história de Mênfis, e ela está aqui dentro das minhas poucas palavras que vou falar também. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo. Essa mulher aqui, o profeta disse que ela foi ensinada, não como uma mestre que viesse a estudar a Bíblia e teologia, estas coisas, mas foi o Espírito Santo que ensinou ela. Mombrano disse que ela foi mais bem ensinada do que os teólogos do seu dia, porque ela tinha um conhecimento que era por revelação. O conhecimento que é por revelação, ele não deixa dúvida, ele não carece de montar um sermão, como o irmão Jorge também falou, montar um sermão, fazer uma montagem de uma pregação. Não, ela tinha aquilo espontaneamente, estava dentro dela, embora ela nunca talvez tivesse frequentado
uma igreja. Ela era uma mulher do mundo, uma pecadora. Mas ela diz que quando viesse o Messias, que era chamado Cristo, ele diria estas coisas. Aí Jesus simplesmente confirmou com ela: eu sou o que falo contigo. Nós, domingo passado, falamos sobre esta atenção que Jesus dava para os eleitos, com grande diferença ao que ele nem mesmo dava para os incrédulos, aqueles que perguntavam para ele, faziam perguntas capciosas, simplesmente para questionamento, e Jesus não respondia. Quando ele falava daqueles assuntos, mesmo em suas igrejas, que eram chamadas de sinagogas, Jesus falava em parábolas. E ele disse para os discípulos, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Ele falava em parábolas. Mas com a semente eleita, ele falava de forma bem clara, ele se identificava. E é exatamente isso aqui que eu quero reestruturar com os irmãos. Mombrana disse nessa pregação que nós acabamos de ouvir, ele veio sem lar para salvar os sem lares. Ele veio sem lar para salvar os que não tinham lar. Isso falando da maneira como as pessoas são desprovidas. O eleito, ele é desprovido. O Filho de Deus, ele não tem, como Jesus disse, aonde reclinar a cabeça. Ele falou da religião e falou da política. Ele diz, as aves dos céus têm seus ninhos, se referindo às denominações. E as raposas têm seus covis, se referindo aos políticos. Os políticos sempre foram chamados na Bíblia de raposas. Foi o que João Batista também chamou Herodes, né? Diga para aquela raposa, mandou esse recado para ele. Então, ele veio sem lar, porque se trata desse parágrafo aqui, que eu anotei para nós meditarmos nele, que é o parágrafo 100 da mensagem que estamos estudando. Parágrafo 100. O que é isto? Ouçam, amigos. Deus opera dos dois lados da linha. Os dois lados. Como que ele iria operar dos dois lados se Jesus tivesse vindo na concepção de Caifás? Irmão Branham disse que Caifás imaginava Jesus descendo de uma escada, ou em uma escada lá dos céus, uma escada de ouro, e ele desceria exatamente lá no altar de Caifás. Ele seria recebido por Caifás, Anás, pela supremacia da igreja. Porque sempre existe essa convicção da igreja, né? Então eles pensaram desta maneira, a igreja.
Jesus teria descido em uma escada de ouro. Mas se ele tivesse descido em uma escada de ouro, ele teria que salvar o Nicodemos, ele teria que salvar o Anás e o Caifás, eles continuariam no poder, eles seriam considerados os líderes da igreja, salvos por Jesus Cristo, descido em uma escada de ouro. Mas, pelo contrário, olha com quem ele se identificou. Qual era os dois lados? Porque Jesus, ele começou desde o seu início ali. A Bíblia fala que ele chamou os discípulos. Entre eles estava Pedro, porque eram pescadores. Estava Mateus, estava outras pessoas, simples, até analfabetos como Pedro. Ele chamou eles não só para a vida eterna, não só para a salvação eterna, mas ele chamou eles também para o ministério que iria conduzir milhões de almas para a salvação. Não foi o testemunho de Caifás, de Anás, não foram os doutores, mas foram os apóstolos, ministérios apostólicos, que deixaram aqui esta Bíblia Sagrada escrita, especialmente no Novo Testamento e nas cartas dos apóstolos. Aqui está esta Bíblia que nunca parou de salvar o pecador. Ela nunca parou de trazer um pecador para Jesus. Ela nunca parou de preparar um povo, como Paulo disse, zeloso de boas obras. É um povo zeloso, como eu já disse, irmão, que não adquire com mentiras, que não adquire com políticas, que não adquire com falsidades. Ninguém usa esta Bíblia e esta mensagem para ficar ricos. Porque se usar, não são recomendados pelo profeta William Branham. Não seriam indicados ministerialmente por ele. Não teria aquela imposição de mãos, porque ele diz assim que a imposição de mãos é um reconhecimento. É um reconhecimento de que Deus está naquele ministério, que Deus está naquela pessoa. Estava lembrando de uma história. Ele disse que um irmãozinho, quando ele falou do irmãozinho, eu lembrei do irmão Humberto. Ele está conectado conosco. Eu lembrei do irmão Humberto, eu sempre lembro do irmão Humberto. Agora, aquele irmãozinho tinha uma chamada para o ministério. O profeta via as coisas além de qualquer um de nós. Quem sou eu para querer usurpar de um ministério como teve o profeta desta era? Eu sou sustentador da mensagem dele. Eu estou atrás dele. Eu sou apenas um carteiro de sua mensagem. Aquele irmãozinho chegou para o irmão Branham disse para ele assim: ó irmão, você tem um ministério.
dá uma impressão assim que a cidade dele era a do irmão Brando Iporá e a dele Israelândia. Irmão Brando diz assim: é uma pequena cidade à beira da estrada. E aquele irmãozinho chegou ali, e irmão Brando disse para ele pregar. Ele disse: senhor, irmão Brando, quando eu vou pregar, o coração quer sair na boca. Irmão Brando disse para ele assim: engole o coração e pregue. E ele voltou lá, obedeceu o profeta. Passou os dias, irmão Brando diz assim: agora ele está pregando muito bem, e a igreja dele já é do tamanho da minha. Então ali estava o irmão Brana reconhecendo um ministério. Reconhecendo. Deus opera dos dois lados da linha. Ele cita aqui esta mulher que chegou para Jesus, e Jesus conversando com ela, porque Jesus queria captar o espírito dela, Jesus queria falar com ela, porque Jesus sabia que ali estava uma semente eleita. Olha, irmãos, nós, na nossa pequena experiência, nós conhecemos a pessoa que tem fome da palavra, que tem desejo de viver a mensagem. Você conversa com a pessoa, você percebe a fome, o desejo daquela pessoa. Enquanto que outros estão tão empanturrados de comidas, de coisas, que elas não têm lugar nem para uma sobremesa de Deus em seus ventres. Elas não têm lugar mais para nada. Agora, esta mulher aqui, ela tinha fome. Aonde ela andava, na vida perdida, casando e dando-se em casamento, ela não tinha nada que pudesse alimentá-la como uma filha de Deus. Porque o filho de Deus não contenta-se com as coisas do mundo. Nunca. O pastor Iraci Pedro Antônio, ele pregando uma mensagem, ele diz assim: olha, se você tem dúvida do profeta, você um dia vai estar no mundo. E se você crê no profeta só pela metade, você vai estar num ismo. Toda pessoa que parte para ismo, ela não crê no profeta 100%. Elas vão até certo ponto e vão até certo ponto e vão parar dentro de ismos. Aquele mesmo Deus, o qual pode dizer para aquela mulher, ou pôde, aquela sunamita, que não era essa mulher aqui que eu acabei de ler, não. Sunamita é aquela viúva, aliás, aquela mulher, não era viúva também, que acolheu o profeta Eliseu. O mesmo Deus, o qual pôde conversar e dizer para aquela mulher no poço, é essa aqui que eu li: vá, chame seu marido. Irmão Brando disse que Jesus foi e bateu em ciminha da tecla para ela entender. Porque se ele dissesse assim: vai, chama o seu pastor, vai, chama o cantor da igreja, vai, chama o diácono da sua igreja, vai, chame o médico, o seu médico que assiste, vai, chame o motorista do URB, do táxi, vai, chame isso e aquilo, ela teria opção.
e não tocaria no problema dela. Mas ele foi e falou assim: vai, chame o teu marido. Porque quando ele falou aquilo, ele enfiou o dedo lá no coração dela. Ele mexeu no sentimento da eleição dela. Ele mexeu no ponto crucial do problema. Quando ele disse: vai, chama o teu marido, ela já sabia na presença de quem ela estava. Porque são os dois lados. Um vendo a eleição e a outra do outro lado vendo o Salvador. Vendo o Messias, vendo o profeta. Por isso ela disse: o que eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Jesus disse para ela: você está sendo sincera, mulher, porque você teve 5. Mas agora com quem você vive não é o seu marido. Você foi divorciada do primeiro, casou-se com o segundo, com o terceiro, com o quarto, e agora já é com o quinto. Daria para entrar no assunto de casamento e divórcio, mas vamos deixar isso aqui. Vamos pensar nos dois lados da linha. Dois lados da linha. Irmão, faça o seguinte: pega o seu caderno de anotação aí, se você não tem, cria ele na mente. Pega a sua caneta e escreve lá: eu tenho o meu lado e Deus tem o seu lado. Eu me identifico com Ele e Ele identifica comigo. Eu, quando estou lendo a sua palavra, quando eu estou orando, quando eu estou na igreja, outros minutos sagrados, que um dia você vai saber valorizar eles. Um dia você vai lembrar deles. E você vai dizer: oh, se eu pudesse voltar e me assentar naquele lugar, ao lado daqueles irmãos, daquelas irmãs. Pelo menos 1 minutinho, 2 minutinhos. Então você está escrevendo aí no seu caderno de anotação. Escrevendo em seu caderno de anotação. Você está escrevendo o seu tempo pelo qual você está passando aqui na terra. Pelo qual você está vivendo aqui. Eu estava indo por ali, olhei diretamente, e inclinada sobre um portãozinho, e ali estava uma típica irmã de cor, parecendo com uma destas tias gemimas. Eu já expliquei isso aqui, não é? Não era uma irmã, era uma senhora de uma propaganda de sanduíches. Suas enormes bochechas gordas penduradas ali. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu lembro de uma pessoa, parece que você vê o retrato, a mãe do irmão Servino em Fazenda Nova. Acho que aqui ninguém conheceu a mãe do irmão Servino. A irmã Deus conheceu. Ela era baixa, forte, tinha aquelas bochechas bem gordas, né? Eu vejo até a cor, mulher de cor. Eu leio isso aqui, só vejo ela. Já partiu para o Senhor há mais de 20 anos. Mas me lembro, eu só vejo ela. Então, as lágrimas corriam pela sua face. Ela disse: bom dia,
reverendo. Irmão, isso aqui a gente não cansa nunca de pregar sobre isso, de repetir isso aqui. Principalmente quando você para aqui nesse parágrafo que paramos, parágrafo 100, e depois voltamos aonde eu estou, que é no parágrafo 93, Deus opera dos dois lados da linha. Aquela mulher tinha tanta convicção que o irmão Brana era o profeta mais do que o próprio irmão Brana. Vocês perceberam isso? Porque o irmão Brana chegou ali e diz assim: como, irmã, que você está sabendo que eu sou um pastor? Ela diz assim: eu te vi só porque você estava com um chapéu na cabeça, tombadinho assim, e com um terno cinza. E o irmão Brana estava usando aquilo antes. Quando Deus estava mostrando para ela, ele estava usando aquilo antes de chegar lá. Então a visão dela foi muito mais profunda do que a própria pessoa do irmão Brana chegando ali em sua casa. É por isso que o eleito não se confunde, não se perde, porque agora chegou a hora, igreja, de que, se possível, enganaria os próprios eleitos, porque os enganadores estão dentro da mensagem. Os enganadores estão usando a mensagem. Os enganadores estão pregando a mensagem. E como você vai escapar disto, se você não tem esses dois lados, ou pelo menos um lado idêntico ao lado do profeta, idêntico ao lado de Jesus Cristo, idêntico ao lado da mensagem? Você não precisa decorar a mensagem, mas há algo dentro de você que impulsiona, que te faz ver a mensagem, para tomar decisões na vida. Você não tem que chegar lá no pasto e dizer para as vacas assim: olha, aquele homem que está vindo ali é o vaqueiro. Não, elas conhecem, elas veem, elas sabem que não é. E se cheirar, ainda é pior. Se cheirar, elas saem bufando, saem correndo, saem assustadas. Você não engana com sermões. E se você dá uma cheiradinha neles, aí é que você não aceita. Porque não tem o cheiro da palavra, não tem o cheiro de Jesus Cristo, não tem o cheiro da revelação. Como aquela mulher disse para Jesus: eu vejo que tu és profeta. Gente, não tinha ninguém ali pregando para aquela mulher, não tinha ninguém ali apresentando Jesus para aquela mulher. Ele, para começar, ficou sozinho lá. Ele mandou os discípulos ir embora para a cidade. Ele deu uma desculpa, o profeta disse que ele deu uma desculpa, e diz assim: ó, vai lá comprar alimentos para nós, e eu vou ficar esperando vocês aqui. Mas ele queria ficar sozinho ali, para falar com aquela mulher. Ele sabia que ela viria ali. Agora, a mulher de Mênfis sabia, ela foi lá para o portão, ela levantou cedo, 5 horas, estava tudo escuro, ela foi lá para o portão, encostou lá e está lá, só dando uma olhada, né? Olha para baixo, olha para cima, olha para baixo, olha para cima. E já pensou o coração dela como pulsou forte quando ela viu aquele homem vindo? Cedinho da manhã, aquele homem vindo, estranho,
aquela pessoa aproximando, e ela tinha tanta certeza que ele era aquele profeta, que ela viu no sonho. Eu disse: como você sabia que eu era um reverendo? Reverendo é pastor, a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos chamam de reverendo. Ela disse: eu sabia que você era. Disse: há uma só coisa que eu não acertei. Disse: você tinha que estar usando um pequeno terno cinza e um chapeuzinho colocado do lado em sua cabeça. Mas é o que ele usava mesmo, irmãos. Era o terno cinza, chapeuzinho na cabeça. Disse: mas onde está aquela maleta que você tinha? Ela viu até com a maletinha de pastor, né? Eu havia acabado de guardá-la. Ele respondeu para ela: eu pus lá no hotel, que ele tinha ela mesmo. Eu disse: deixei no hotel. Ela disse: eu sabia que você estava vindo. Eu disse: o meu nome é Brana. Você sabia? Disse: não, senhor. Reverendo Brana, eu não te conheço. Disse ela: mas você já ouviu na Bíblia a respeito da mulher sunamita? Ela não estava muito preocupada com o nome dele. Ela estava preocupada em enquadrar a vida dela com a Bíblia. Você se lembra da Bíblia, aquela mulher que tinha um filho que Deus deu para ela, e aquele filho foi bem criado, aquele filho cresceu, aquele filho está morrendo. E aí ela perguntava para Deus: Senhor, eu sou aquela sunamita, Senhor, tu me deste o neném, o bebê, eu criei. Agora, onde está Elias? Aonde está Elias, meu Deus? Orando a noite inteira. Aí Deus deu a visão noturna. Sonho é visão noturna. Deu aquela visão para ela, e ela viu tudo perfeitamente. Então ela era a sunamita, ela tinha um filho morrendo, e ela tinha agora o profeta que entrou na sua casa, profeta que assentou à beira ou na cama ao lado do menino que estava morrendo, profeta que não precisou nem de orar pelo menino. Ela orou e Jesus curou. A unção ali, o poder sobrenatural, a fé já moveu aquela mulher. Ali estavam as duas coisas, olha só, na mesma linha. A nossa vida tem que estar em linha com Deus, porque quando está em linha com Deus, a irmã pode orar, Jesus me cura. O irmão pode orar e Jesus me cura, porque nós estamos na mesma linha. Na mesma linha. Vamos tomar isto, irmão. Deixa Deus te mostrar isso. Deus te mostrar estas coisas. Obra é fé expressada 212. Notem que Jesus tem dito: crê somente. Porque todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Obra e fé são esposo e esposa. Obra e fé estão na mesma linha. Você não pode tirar a fé da obra. Porque o que adiantaria você gritar, falar, dizendo eu tenho fé,
e não haver obra? Não haver obra. Mas quando você tem a obra, que é o resultado que a fé fez, edificou, construiu, então aí você tem as duas coisas em linha. Você tem marido e mulher, esposo e esposa. Porque você tem fé e você tem obra. Qualquer um que pregar o Evangelho e não levar a igreja a produzir os frutos do Espírito, ela não tem marido. Ela tem fé, mas não tem obra. E a obra, ela é um resultado de tudo que nós pregamos. A obra do cristão, a obra que o cristão vive, a vida que o cristão vive, ela é uma obra respondendo todas as mensagens do profeta. Porque ele pregou 1.200 sermões, mas tudo é uma mensagem só. E a mensagem do profeta desta era é simples, irmãos. É fazer nós termos os frutos do Espírito Santo. É fazer a igreja ser como Jesus Cristo na terra. Não é uma coisa imaginária. Isso não tem nada a ver com a imaginação. Mas é uma realidade. A igreja, ela é Jesus Cristo andando aqui em dois pés. Ela é Jesus Cristo aqui curando os enfermos. Ela é Jesus Cristo aqui paciente, amoroso. Aqueles que creem, a obra é fé, são esposo e esposa e operam juntos. O esposo opera com a esposa com o esposo, se identificam mutualmente. Querendo ou não querendo, aonde está o Ananias, está a Safira. Aonde está o Acabe, está a Jezabel. Aonde está o Herodes, está Herodias. Isso falando do natural. Mas, por outro lado, aonde está um cristão verdadeiro, está uma cristã verdadeira. Aonde está um casamento construído, edificado na palavra, na mensagem, ali estão dois corações batendo juntos. Ali estão duas mentes pensando iguais. Ali estão dois vivendo a mesma vida. Você pode chegar a qualquer dia, qualquer hora, na emoção, fora da emoção, em casa, seja onde for, e começar a conversar com aquele casal, por mais idoso que sejam, eles estão desejando até morrer juntos. Eles estão desejando partir na mesma hora. Eles estão desejando ir no rapto na mesma hora. Eles estão desejando orar, ler a palavra, ler a mensagem. Não existe marido mais espiritual e mulher menos espiritual. Na casa é o desafio. Aonde tem um homem espiritual de oração, a esposa dele, se é da mensagem, se é da palavra, ela também é. Não é o marido lá no quarto orando, chorando pelos filhos e a mulher no celular, conversando com a mamãe, conversando com o papai, vendo não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, até tarde da noite. Isso não é a mesma linha não, irmãos.
não é a mesma linha. Claro, nós entendemos que a mulher tem obrigações diferentes, ela tem deveres diferentes em casa, e às vezes o marido em casa tem mais tempo, sobra mais tempo, mas mesmo ela estando lá na cozinha, espiritualmente ela corresponde à mesma coisa que ele. Mesmo ela estando no seu posto de dever, do seu trabalho, mas ela corresponde com ele no mesmo nível espiritual. Agora, quando você vê um rapaz, ou melhor, um homem, não é? Nós identificamos o casado como homem, todos são homens, mas é a maneira como nós falamos. Eu vou ali, eu estou indo para aquele lugar, acolá, aquele ponto de amigos. Esposa, geralmente ela vai também. Ela está com ele, ela caminha com ele, são as mesmas linhas. Porque, do contrário, nós estaríamos identificados com o rapto, da maneira que Jesus falou: 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Mas isto não é para casal cristão. Não é para casal cristão. Isso é para quem crê e para quem não crê. Porque 2, ou que seja um casal, um pode crer e o outro não crer, mas isso já define antes. Porque nós somos o pedaço encaixe, irmãos. Pedaço encaixe que o irmão Brana fala, ele tomou como exemplo aquela lavanderia lá dos chineses, quando eles chegaram lá nos Estados Unidos. Eles chegavam lá, montavam as suas lavanderias, e os americanos iam lá levar roupas para lavar. Eles não sabiam escrever, não entendiam inglês nem nada, então eles pegavam um pedaço de papel lá do caderno, tirava, abria ele assim, rasgava ele assim no meio, entregava uma parte para o dono da roupa e a outra ficava lá na roupa. Aquele dono da roupa ia embora. Quando ele voltava para pegar a roupa, ele trazia o pedaço encaixe. E aí ele mostrava aquele pedaço encaixe, e então o dono da lavanderia pegava o papel e encaixava. Se encaixasse perfeitamente na mesma linha, era o dono da roupa. Ele simplesmente entregava a roupa. E é assim que Deus está trabalhando. Você é o pedaço encaixe de Jesus Cristo, da palavra. Deus te abençoe. Deus continue com você nesta jornada difícil, mas não é difícil porque ela é vitoriosa. Deus continue com você nessa luta pela vida cristã, pela vida do Evangelho, pela vida da palavra, te abençoando você, seu lar, sua família, seus negócios. Oh Deus, abençoe meus irmãos, ajude eles, resolva o problema, tira o atrapalho. Nesta hora nós pedimos a Ti que a saúde caia sobre cada um. O Senhor cumpriu lá em Isaías 53 o pedaço encaixe da nossa cura. A enfermidade vem, mas o Senhor cura, liberta, porque o Senhor já consumou tudo isso no Calvário, ó Pai. Nós te pedimos, nos acompanhe nesta hora, em nome de Jesus. Também abençoando nossos irmãos pela internet, lá, longe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Nós então ficamos assim nos despedindo aqui da igreja e nossos irmãos que estão nos acompanhando. Olha só, irmão Juversine Aparecida em Diorama, Emi Alves em Cachoeira, Noemi Família em Diorama, Paulinho na Fazenda Lajeado em Diorama e a irmã Divina em Piloândia. Ô Momberto está com saudade de você, rapaz, em Goianira. Deus te abençoe. E aqui nós temos os que nós passamos o link para eles pelo celular. Eu tenho que passar para o irmão Pedro, todos eles, né? Então a irmã Magaliane está assistindo o culto lá em Cachoeira de Goiás. A irmã Priscila, irmã do irmão Humberto, né? Que Deus te abençoe, irmã Priscila. Tão pertinho lá do Rio Sena, porque ela está em Paris. Uma hora dessa nós vamos tomar um cafezinho com ela no Rio Sena, não vamos? Quantos aqui conhecem o Rio Sena? Não viram nem no vídeo? Ah, que isso, gente, é o ponto mais alto de turismo do mundo, Rio Sena. É cultura deles, o café lá do Rio Sena. Uma hora dessa nós vamos aí, irmã Priscila. Deus te abençoe, continue lutando pela fé. Irmão Jurandir também lá em Fazenda Nova, vovô Xará, Deus te abençoe. A irmã Cláudia, minha sobrinha querida, Deus te abençoe, ali na Fazenda Buriti. A irmã Helena Vieira, irmã do pastor Heleno Vieira, Deus te abençoe, irmã Helena. E a irmã Divina, que é a mãe da irmã Helena, mãe do pastor Heleno. Estivemos juntos no recanto e ela aproveitou dessa vez 2 semanas. Que Deus te abençoe, irmã Divina. Até o próximo domingo, né? Domingo que vem, Deus permitindo. Nosso abraço. Para a noiva de Cristo, que ansiosa espera o Senhor. Sua mensagem prepara o eleito e o leva ao céu. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos traz o alimento da da perdição. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos faz ver a Ti revelado de forma real. Mensageiro dos últimos dias, foi um homem humilde e simples, dedicado ao serviço de Deus, sem vaidade ensinou. Não tratou de criar controvérsias sobre o vivo Evangelho eternal, simplesmente nos trouxe à luz os mistérios de Deus. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos traz o alimento da hora e nos livra da perdição. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz
prospera ti